tem um clã de vampiros que, assim, à primeira vista pode parecer o anfitrião perfeito. Sim, super educado, né? Exato. Eles são inteligentes, incrivelmente curiosos sobre o mundo, uma fachada de refinamento, sabe? Uma coisa aristocrática que te convida para entrar, sentar, conversar. Uhum. Mas essa é só a primeira impressão, porque por trás dessa máscara de civilidade existe um monstro. Um monstro que abandonou qualquer resquício de humanidade, sei lá, há milênios. Completamente. Uma criatura movida por um sadismo profundo e uma visão de mundo tão alienígena que desafia a nossa compreensão. Hoje, a gente vai fundo para entender os mistérios do clã Tzimisce. Vamos lá. Vamos explorar a história deles, o pacto demoníaco que os definiu e, principalmente, essa filosofia bizarra de que a carne é só argila para ser moldada. E esse é o ponto-chave. Para entender os Tzimisce, a gente precisa abandonar a ideia de que eles se veem como amaldiçoados. Assim, Na cabeça deles, eles são pioneiros, os verdadeiros visionários do que significa ser um vampiro. Eles olham para o corpo humano, ou mesmo para a forma vampírica tradicional, e eles veem uma prisão. uma limitação. Exato, uma limitação a ser superada. Eles não estão amaldiçoados, na visão deles. Eles estão evoluindo. Ok, vamos começar a desvendar isso. A origem de tudo, como sempre, é o fundador do clã, o antediluviano. E claro, ninguém sabe ao certo como ele surgiu. Sempre um mistério, né? Sempre. Mas existem duas lendas principais que já mostram essa dualidade do clã. A primeira é bem sombria. Uhum. Ela diz que um dos primeiros vampiros, um cara chamado Irhad, numa tentativa de se purificar, conseguiu, vomitar, expelir todo o mal de dentro de si numa massa disforme, viva e pulsante. Nossa. E um oráculo mortal curioso encontrou e consumiu essa coisa. Ao ser transformado em vampiro logo depois, ele se tornou o primeiro Tzimisce. Basicamente, ele nasceu do mal puro e concentrado. Mas tem outra versão que eu acho ainda mais interessante, porque sugere que o fundador não era inerentemente mau, mas sim um sábio. Como assim? Dessa lenda, Enoque, o primeiro vampiro, ficou fascinado pela sabedoria desse mesmo oráculo mortal chamado Tzimisce. E para trazê-lo para a imortalidade, Enoque teria concentrado a essência mais pura e potente do sangue dele, Certo? esperando que a sabedoria do oráculo pudesse dominar o lado mais selvagem do vampirismo, a besta interior. Duas versões completamente opostas. Nascido do mal puro ou de uma tentativa de dominar o mal com sabedoria. Exato. E a filosofia Tzimisce se apropria dessa segunda versão de um jeito muito particular, sabe? Para eles, o que Enoque concentrou não foi o mal no sentido de crueldade. Não. Não. Foi a essência da besta. E a besta, para eles, não é só fúria e fome. É mudança, é capricho, é instinto, é imaginação. Entendi. Então, na visão do clã, o fundador deles não é uma criatura do mal, mas a própria manifestação da metamorfose. Ele é a mudança encarnada. E ele levou isso muito a sério. Depois de ser transformado, ele se isolou do mundo por eras, ficou obcecado em praticar essa metamorfose em si mesmo, Uhum. buscando uma forma que o libertasse até da sede por sangue. Ele basicamente descartou a humanidade como se fosse uma roupa velha e saiu viajando. Uma casca. Exato. E nessas viagens, ele chegou na região dos Cárpatos, na futura Transilvânia. E lá, ele não encontrou paz. Ele encontrou algo muito, muito antigo e poderoso adormecido na Terra. Ah, aí a coisa complica. Uma entidade demoníaca chamada Kupala. E foi aí que aconteceu a lendária Noite de Kupala. O antediluviano, nessa busca dele por poder e transcendência, conseguiu despertar e libertar esse demônio. Só que não foi de graça. Não mesmo. No processo, ele acabou se ligando à entidade. E essa ligação se espalhou como um vírus através do sangue para todos os descendentes dele. Foi um pacto com o diabo, literalmente. E qual foi o resultado desse pacto? O que eles ganharam e o que eles perderam? Eles ganharam um poder quase divino. Seus poderes de metamorfose da carne e uma forma única de feitiçaria, o coldunismo, atingiram níveis absurdos. Coldunismo. É tipo feitiçaria de sangue? É, mas profundamente ligada à terra, aos elementos da natureza daquela região específica.
Só que o preço foi eterno. Essa ligação com Cúpala e com a Terra os amaldiçoou para sempre. Eles se tornaram os senhores absolutos dos Cárpatos, iniciando uma guerra brutal contra os lobisomens locais, mas também se tornaram prisioneiros daquela mesma terra. Esse domínio nos Cárpatos durou séculos, mas... Bom, nada dura para sempre. Chegou a Idade das Trevas e com ela uma rebelião que mudaria tudo. A Revolta Nárquica. Vampiros jovens se rebelando e caçando seus mestres anciões. E os fundadores dos clãs La Sombra e Tzimish eram os prêmios máximos, né? Exato. E a história que todo mundo conhece é que um líder anarquista famoso, Lugos, o Quebrador de Sangue, com a ajuda de um traidor do clã Tzimish chamado Lembak. Sim, o Lambia. Descobriu o monastério onde o antediluviano Tzimish supostamente dormia em torpor. O plano era invadir e destruí-lo, assim como fizeram com o fundador dos La Sombra. Só que não foi bem isso que aconteceu, né? Não foi nem de longe. E aqui a história vira de cabeça para baixo. Fontes de dentro do clã dizem que o antediluviano não estava dormindo coisíssima nenhuma. Como assim? Ele já estava desperto há tempos, só observando tudo. No meio da batalha caótica do lado de fora, ele secretamente capturou o líder anarquista, o Lugos. Capturou? Sim, ele o empalou num gancho de madeira, paralisando, e então, usando sua maestria em moldar a carne, ele assumiu a aparência exata de Lugos. Peraí. Então o antediluviano se disfarçou do cara que estava liderando o ataque contra ele mesmo. Exatamente. O próprio antediluviano, com o rosto de Lugoi, liderou o ataque final contra seu próprio refúgio. Lá dentro, ele havia preparado um corpo falso, uma escultura de carne moldada para se parecer com ele. Meu Deus! E no clímax, na frente de todos os anarquistas vitoriosos, ele, disfarçado de Lugoi, cometeu diableria. Ele consumiu a alma do seu próprio corpo falso. Isso é inacreditável. É o plano mais audacioso e doentio que eu já ouvi. Mas como é que ninguém percebeu? Um ser tão antigo, tão poderoso, a aura dele não denunciaria? Acredita-se que o controle dele sobre o próprio corpo e poder era tão absoluto que ele conseguia mascarar sua presença. Mas uma pessoa percebeu. Quem? O traidor, o Lambak. Ao entrar na câmara, ele viu o verdadeiro Lugoi, empalado e agonizando num canto escuro. Naquele momento, ele entendeu que o herói anarquista era, na verdade, seu próprio mestre. Exatamente. O próprio antediluviano, com o rosto de Lugoi, liderou o ataque final contra seu próprio refúgio. Lá dentro ele havia preparado um corpo falso, uma escultura de carne moldada para se parecer com ele. Meu Deus. E no clímax, na frente de todos os anarquistas vitoriosos, ele, disfarçado de Lugoi, cometeu diableria. Ele consumiu a alma do seu próprio corpo falso. Isso é inacreditável. É o plano mais audacioso e doentio que eu já ouvi. Mas como é que ninguém percebeu? Um ser tão antigo, tão poderoso, a aura dele não o denunciaria? Acredita-se que o controle dele sobre o próprio corpo e poder era tão absoluto que ele conseguia mascarar sua presença. Mas uma pessoa percebeu. Quem? O traidor, o Lambak. Ao entrar na câmara, ele viu o verdadeiro Lugoi empalado e agonizando num canto escuro. Naquele momento ele entendeu que o herói anarquista era na verdade seu próprio mestre. E ele ficou tão paralisado de terror que nunca disse uma palavra. Cara, então o que isso realmente significa para a identidade do clã e da futura seita que eles ajudaram a fundar, o Sabá? Eles nasceram de uma mentira para alcançar a liberdade. Precisamente,
Esse ato de engano supremo é a base psicológica de tudo o que o sabá se tornaria. Uma seita que prega a liberdade absoluta da tirania dos anciões, Certo. mas cuja própria fundação é a maior manipulação de um ancião já registrada. A liberdade deles foi um presente envenenado do próprio tirano que eles achavam que tinham matado. É a ironia final. Toda essa história de engano e transformação nos leva direto para a ferramenta que torna tudo isso possível. E não é só um poder, né? É o cerne da filosofia Tzimice, a vicissitude. Sim, a vicissitude é a disciplina de moldar carne e osso, o próprio e o de outros, como se fosse argila. Mas para os Tzimice é muito mais que um poder. É uma filosofia. É a declaração filosófica definitiva de que não existe forma sagrada. Nem o corpo humano, nem o rosto que você nasceu, nem mesmo o seu eu. Tudo é temporário, tudo é material a ser melhorado. E eles usam isso das formas mais criativas e aterrorizantes possíveis. Não é só para combate. É uma forma de arte, de identidade. Exato. É raro um Tzimice mais velho manter uma aparência que a gente chamaria de humana. Eles se esculpem em formas alienígenas, monstruosas, às vezes até de uma beleza perturbadora. Tudo para expressar sua filosofia interior. E também como ferramenta de governo. Eles não precisam de controle mental como outros clãs. Eles governam pelo puro terror psicológico. Sim. Imagina ser um servo que cometeu um erro e no dia seguinte você não é demitido. Você é a poltrona na qual seu mestre senta para ler. Nossa. Uma poltrona viva, consciente e em agonia. Ou você se torna parte de uma escultura de carne viva que decora o salão principal. Esse é o nível de terror que eles empregam. E claro, tem as armas de guerra. As criações mais infames deles, os Slakta e os Vozhd. Sim, os Slaktas são os seus soldados de infantaria, ghouls humanos ou animais que foram completamente deformados para a batalha, braços extras, placas de osso crescendo para fora da pele como armadura. Coisas bem grotescas. Muito. Já os Vozhd, os Vozhd são o terror em escala industrial. São monstros colossais do tamanho de um prédio pequeno, criados a partir da fusão de dezenas de corpos de ghouls, até de outros vampiros. Todos juntos. Todos juntos, todos gritando em uma única massa de carne, osso e ódio. É uma arma de cerco viva. E isso tudo nos leva a uma aparente contradição. Maluca para um clã de monstros sádicos. Eles têm um código de hospitalidade extremamente rígido e antigo. Pode parecer uma contradição, mas é puro pragmatismo feudal. Ah, é? A regra é clara. Qualquer pessoa, amigo ou inimigo, que chega ao seu domínio e pede abrigo, tem direito à proteção, alimento e segurança por 3 dias e 3 noites, sem contar a noite da chegada. E durante esse tempo? Durante esse tempo, nenhum mal pode acontecer ao convidado. Mas por quê? Porque um ser que transforma os servos em mobília se importaria com boas maneiras. Porque a honra, para eles, não tem a ver com moralidade. Tem a ver com reputação e sobrevivência. Entendi. Em eras passadas, nos feudos isolados dos Cárpatos, até os inimigos mais mortais precisavam de um lugar neutro para negociar uma trégua. Um Tzimice que quebra as regras da hospitalidade se torna um pária. Ninguém jamais vai confiar nele para nada, nem mesmo outros Tzimice. O nome dele vira pó. A reputação é tudo. Para esses seres imortais, é tudo. E para manter esses domínios, eles têm um sistema bem particular, né? As famílias Revenants. Sim, os Bratovich, os Grimaldi, os Antosa, os Obertos são linhagens de servos mortais, ghouls, que servem ao clã por tantas gerações que o sangue vampírico alterou a própria biologia deles. Como assim? Eles vivem por séculos, não envelhecem normalmente e até desenvolvem a capacidade de produzir um sangue vampírico fraco em seus próprios corpos. Sério? Para um senhor imortal. Mas, mesmo com todo esse poder, esses servos leais, essa estrutura feudal, a Era Moderna não foi muito gentil com eles, né? É irônico pensar que esses monstros milenares foram pegos de surpresa pela globalização. Exatamente. A tecnologia, a comunicação em massa, a ciência, tudo isso minou o poder deles, que era baseado na superstição e no isolamento de suas terras. Faz sentido. Como você mantém um castelo cheio de horrores em segredo quando qualquer um pode sobrevoá-lo com um drone? E claro,
Teve a publicação de Drácula, de Bram Stoker, Claro. que trouxe uma atenção mundial indesejada para a terra natal deles, a Transilvânia. De repente, o esconderijo secreto virou ponto turístico. E como o clã tá hoje? Eles ainda são essa força dominante que já foram? Eles continuam sendo a alma e a liderança espiritual do Sabá. Lideram a seita na busca por caminhos filosóficos para superar a besta e a condição vampírica. Mas o clã está fragmentado. Como assim? Existe uma facção chamada Velho Clã, formada por anciões que nunca se juntaram ao Sabá na Idade das Trevas. Eles desprezam a vicissitude, consideram uma doença, uma infecção do pacto com Kupala. E eles usam o que no lugar? Eles ainda praticam a disciplina original do clã, o controle mental, e se mantêm isolados em seus domínios no leste europeu. E o destino do antediluviano? Aquele que enganou a todos. O que aconteceu com ele depois da morte fake? Ele se mudou. Depois de séculos manipulando os eventos por trás das cortinas, ele se transportou para uma cripta secreta sob a cidade de Nova York. Nova York. E lá, ele iniciou sua metamorfose final. Seu corpo físico se dissolveu completamente em uma poça de lodo senciente, uma biomassa. Uau! Desse lodo, ele começou um novo projeto bizarro. Assumir a forma de todas as criaturas vivas do planeta, uma de cada vez. Do menor micróbio ao maior mamífero, para, segundo ele, explorar a infinidade da vida. Que fim bizarro. E a fraqueza do clã? Essa ligação com a Terra ainda os afeta? Mais do que nunca. É a maldição de Kupala. Todo Tzimiski precisa dormir durante o dia, cercado por pelo menos 2 pungados de terra de um lugar importante para eles. Qualquer lugar. Não. Pode ser a terra do seu túmulo mortal, a terra do seu domínio ou algo que represente sua obsessão. Se não o fizerem, enfraquecem terrivelmente. Entendi. E dizem que o antediluviano, em sua cripta em Nova York, longe de sua terra natal, nos Cárpatos, está tendo muita dificuldade em seu projeto de transformação por causa dessa desconexão. Recapitulando então, os Tzimici são muito mais do que monstros sádicos. São artistas, filósofos e pioneiros da desumanidade. Eles veem a forma física, a própria identidade, como a barreira final a ser superada. Sim. Rejeitaram a humanidade em busca de uma evolução que só eles parecem compreender. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma ironia cósmica. O antediluviano, a criatura que nasceu, segundo uma lenda, ao ser separado do todo como uma entidade de puro mal, Certo. e que passou milênios se distanciando da humanidade e de qualquer forma definida. Agora, em sua busca final por transcendência, está num processo para se dissolver e se fundir com toda a criação. Isso levanta uma questão. Será que no ápice de sua busca pela separação absoluta, ele descobriu que o único caminho para a evolução final é se tornar tudo aquilo que ele um dia desprezou? Que tipo de iluminação pode existir na união total para um ser cuja resistência foi definida pela separação?